audiência como que essas tensões internacionais, que parecem distantes, não são distantes coisa nenhuma, estão no nosso colo, estão na nossa vizinhança. O exemplo que eu trago, bem recente, é relativo ao nosso principal vizinho, que é a Argentina. A Argentina se recusou a comprar aviões chineses e agora adquiriu caças F-16 americanos que eram da Dinamarca. O que isso aí vai significar? Confira a reportagem da nossa correspondente lá em Buenos Aires, Luciana Tadeu. O investimento militar mais importante dos últimos 50 anos. Foi assim que a Casa Rosada definiu a compra dos caças que custaram 300 milhões de dólares em pleno aperto fiscal. O contrato inclui armas, peças de reposição e um simulador para a capacitação dos pilotos. O governo argentino diz que o poderio aéreo estava enfraquecido. Em função disto, hemos firmado un contrato para la compra de 24 aviones modernos, supersónicos, caza multipropósito F-16 con Dinamarca, y esta es la adquisición más importante que se ha hecho en defensa en los últimos años. A compra dos caças americanos usados pela Dinamarca significa uma renúncia de negociações com a China para a aquisição de caças JF-17 fabricados pelo país em conjunto com o Paquistão. Também sinaliza uma aproximação do governo Milei com os Estados Unidos. No mês passado, Washington também aprovou o envio de um subsídio de 40 milhões de dólares para que a Argentina reforce o setor de defesa. A primeira vez que o país recebe dinheiro deste fundo desde 2003. O presidente argentino já viajou 3 vezes para os Estados Unidos e a chanceler argentina Diana Mondino está em viagem a Washington. Já se reuniu com o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, e tem um encontro já marcado para amanhã com o secretário de Estado, Antony Blinken. A Argentina também aguarda para se juntar à aliança militar liderada pelos Estados Unidos. No mês passado, em Bruxelas, o ministro argentino da Defesa, Luiz Petri, apresentou uma carta de intenção para se unir à organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Nós estamos falando, Lorival, pura e simplesmente do jogo de influência das grandes potências na nossa região. O que o Milei vai aprontar para o Brasil nesse sentido? Ou já aprontou, né? Pois é uma mudança interessante com relação ao que Alberto Fernandes, né, havia feito e tal. Essa aproximação com a China, que já é, inclusive, um fato consumado, né? A China tem um parque de satélite, né, de monitoramento de satélite na Patagônia, que é extremamente estratégico para a China. Mas então essa tendência foi contida agora. A Rússia também queria fazer um porto estratégico igual que a China tem também na Argentina. Agora, foi interessante porque esses caças estavam destinados à Ucrânia, né? Eram 44 caças e no mês passado a Dinamarca vendeu 24 para a Argentina e vai mandar apenas 20. A Ucrânia acabou saindo prejudicada nessa história, né? Mas o Milei, ele procura elevar, né, o perfil dele, pelo menos para ficar no mesmo patamar do presidente Lula, né, e do Brasil. Quer dizer, essa é claramente a ambição dele. Então, ele foi lá, se encontrou com Elon Musk, né, e aí, recentemente, o Elon Musk postou no X, né, a Argentina é um bom lugar para investir, e com a foto ao lado dele e tal. Enfim, o Milei está se movimentando, né, com Israel, e da maneira como ele pode. Foi uma decisão bem rápida, né, porque ele assumiu recentemente, em dezembro, e já em abril fechou esse negócio com a Dinamarca. Em outros países, esse tipo de compra leva mais tempo, né? E ainda mais um país que está tão endividado, com tantos problemas, inclusive com dívida externa muito grande, com problemas de contas externas, realmente foi uma decisão muito robusta. Tem esse aspecto geopolítico e tem também um aspecto político interno, né? Ele quer estabelecer uma boa relação com os militares argentinos e quer ter essa projeção aí. Realmente vai ser uma nova frente nessas relações Brasil-Argentina, vai ser interessante observar. Daniel, a gente usou o exemplo da Argentina para trazer para a nossa audiência uma ilustração de como que as tensões internacionais, as pessoas podem achar, eu estou me repetindo um pouco, mas eu insisto muito nesse ponto, as pessoas podem achar que isso que nós estamos tratando acontece lá fora, lá longe no mundo, e na verdade está acontecendo aqui no nosso colo, interfere na nossa vida diretamente.
Agora, o que se coloca do ponto de vista do Brasil é em que medida se raciocina no governo Lula, que você mencionou há pouco. Você ampliou do Itamaraty para o Palácio do Planalto. Em que medida que se raciocina sobre esse tipo de desafio que, por exemplo, a Argentina acaba de colocar para nós? Engraçado, William, quando a gente vê o que está acontecendo com este governo Lula e a Argentina de Javier Milei, me parece que os dois governos pegaram caminhos completamente diferentes em várias áreas. Se, por um lado, a aposta do Brasil é no BRICS ampliado e em diversas parcerias ali com o Sul Global, Javier Milei fez uma aposta bastante aprofundada, bastante sincera em OCDE, em parceria ampliada ali com a OTAN, da mesma forma como o Brasil de Bolsonaro cogitou uma aliança extra-OTAN ali com os Estados Unidos. E você tem ali, no caso de Javier Milei, alguns sinais que são curiosos. Por exemplo, ao longo da década passada, a China já estava quase substituindo o Brasil, que sempre foi, depois da criação do Mercosul, ao longo do século XXI, o principal parceiro comercial da Argentina. A China chegou a desbancar o Brasil nessa sua expansão no comércio internacional. O que aconteceu nos primeiros meses de Javier Milei? O Brasil segue em primeiro lugar como parceiro comercial da Argentina, mas com uma queda muito grande das suas exportações para a Argentina. E a China passou a ser o terceiro parceiro comercial da Argentina, sendo substituída na vice-liderança pela União Europeia. E você tem, ao mesmo tempo que o governo Fernandes, ou os governos peronistas ali abriram o caminho para algumas parcerias, não militares exatamente, mas ali uma presença maior da China na Argentina, seja na base ali de observação aeroespacial, que o Lorival comentou, seja em obras públicas com financiamento barato chinês de forma muito intensa, agora existe essa aproximação com os Estados Unidos. Laura Richardson, general que é chefe do Comando Sul, esteve recentemente na Patagônia. Existe a perspectiva de uma base naval dos Estados Unidos. Então, o governo Milei caminha muito mais para essa parceria, essa relação carnal, para usar a expressão de Carlos Menem, com os Estados Unidos e com o Ocidente ampliado, enquanto o Brasil segue ali na sua investida junto ao Sul Global. Rodrigo, há pouco, quando você se referiu a alguns dos elementos que a gente identifica nessa formação de uma ordem internacional, você disse que o Brasil não está aproveitando as suas chances. Eu queria ver a sua visão do seguinte: somos uma superpotência produtora de alimentos. Sobretudo naquele grande arco dinâmico e próspero brasileiro, o grande arco da produção de grãos e proteína, parece ser uma convicção do produtor rural brasileiro que, precisando o mundo de comida e o Brasil produzindo comida, a nossa posição sempre estará muito forte e garantida. É isso mesmo? No caso brasileiro, é isso mesmo. As pessoas não sabem, mas o maior competidor brasileiro no setor de alimentos é os Estados Unidos, que produzem basicamente a mesma coisa que a gente em muitas áreas. A nossa demanda por alimentos no longo prazo é infinita. Se isso vai se traduzir em desenvolvimento, para a sociedade brasileira são outros 500. E do jeito que a gente faz, não. É só você ver o que está acontecendo. Essa virada do Milei para a Argentina, para os Estados Unidos, né, brincando de comprar comandos em ação com um país quebrado, você vê que não é uma política de Estado, é uma política de governo. Né? Ou seja, o governo anterior peronista era um governo de esquerda, agora você tem um governo de direita que vai fazer outras coisas e o país não tem plano. E eu acho que é isso que a gente precisa definir. Qual é o nosso plano de Estado? Porque eu concordo com o embaixador. É uma questão de longo prazo, não é uma questão de curto prazo. É uma questão de 10, 15, 20 anos, e a única chance da gente sair da armadilha da renda média é a gente utilizar não só essa capacidade exportadora que a gente tem, mas tentar resolver os problemas estruturais, e a gente não vai conseguir resolver esses problemas estruturais se a gente não pensar no longo prazo, se a gente ficar olhando o que está acontecendo hoje, como os governos brasileiros e argentinos têm feito há décadas, séculos. Rubens, eu sou obrigado a lhe pedir, desculpe, já peço de antecipação minhas desculpas por pedir que você esteja breve, que eu tenho pouco tempo ainda, mas eu sei que é um tema da sua predileção. Nós temos um plano, Rubens?
Não temos um plano. Esse que é o grande problema. Nós temos que ter mais pragmatismo e menos ideologia, né? Nós estamos num mundo em transformação, como eu falei, da ordem econômica, da ordem internacional, e nós estamos sem um plano, sem uma visão de médio e longo prazo. Não é só na política externa, eu acho que também em todas as áreas aqui no Brasil, na economia, no meio ambiente, nós estamos sem rumo, sem uma visão de médio e longo prazo e com o risco de não defender o interesse próprio, porque, em muitos casos, prevalece uma posição ideológica. Então, eu defendo que, na política externa, nós tenhamos mais pragmatismo.